Estou aqui novamente e vou falar hoje com vocês sobre texto publicitário. Vamos pensar que todo texto, né, como eu já sempre venho falando, ele existe por uma finalidade. E o texto publicitário, ele vem com a finalidade de vender algum produto, de noticiar aquilo ou de induzir o leitor, seja ele para prevenção. E para isso, quando a gente utiliza o texto publicitário, a gente tem que pensar que existem formas, né, para que o texto publicitário funcione. Vamos pensar o seguinte, todo texto ele precisa de uma estrutura e o texto publicitário ele não foge dessa estrutura. E a estrutura do texto publicitário é muito simples se a gente for parar para pensar. Por quê? Geralmente temos uma imagem, né, que funciona como texto não verbal. E o que é o texto não verbal? Vamos pensar o seguinte, o texto verbal, quando a gente vai sair e está na rua e vemos uma placa com aquele Ezinho, né, da placa, mais aquele corte no meio, né? No meio não, na lateral, no caso. Então, só de olhar, induzimos que é proibido estacionar naquele local. Ou seja, não precisou de nenhum texto escrito, apenas aquela imagem para nos remeter à ideia do que aquilo quer nos falar, certo? Então, temos isso como texto não verbal. O texto verbal, ele vai ser aquele jogo de palavras com aquela imagem que está sendo representada. Qual é o sentido, por exemplo, de um texto publicitário? Não é vender? Então, eu preciso tornar aquela pessoa que está vendo aquele texto que precisa daquele produto que eu estou vendendo, por exemplo. Então, eu preciso imaginar qual vai ser o meu jogo de palavras para chamar a atenção daquela pessoa, para fazer com que ela induza, né? Faça com que ela tenha vontade de ter aquele produto. E além então, vamos pensar o seguinte, o texto publicitário já é marcado por texto verbal e não verbal. Então, existe um jogo aqui, né, de texto e de imagens. Depois temos os jogos de palavras, certo? E para que, às vezes, tudo isso, né, faça sentido, eu preciso de quê? Conhecimento de mundo. E o que é esse conhecimento de mundo? É entender, né, que vendo aquilo tudo ali, aquilo me remete a alguma outra coisa, algum outro conhecimento, igual a placa que eu disse. Se você nunca viu sobre sinais de trânsito, nunca ouviu falar, nunca dirigiu, aquela placa não vai significar para você nada, absolutamente nada. Se eu pego um bombom, por exemplo, qualquer, e jogo lá, como se fosse uma necessidade para que as pessoas tenham aquele bombom, mas a pessoa nunca ouviu falar da marca, não vai remeter nenhum conhecimento para ela de sentir necessidade. Igual a Coca-Cola, que hoje é conhecida mundialmente, né? Todos conhecem Coca-Cola. E a Coca-Cola cada vez mais remete ao quê? As pessoas, a necessidade de ter que Coca-Cola significa família, que Coca-Cola significa diversão. Então, existe toda uma característica ali em volta, né, de conhecimento para que as pessoas tenham necessidade daquele produto. Tem uma propaganda um pouco antiga já, do dicionário Aurélio, que fala assim, bom para burro. Então, esse bom para burro, que é o slogan, né, da necessidade de ter o novo dicionário Aurélio, se remete a duas coisas. Bom para burro significa que é uma coisa, assim, muito formidável, muito maravilhosa. E também temos o conhecimento do sentido de que toda pessoa, né, o sentido de burro, de algo que é desprovido ali de inteligência, precisa de um dicionário. Por quê? Ninguém tem o conhecimento de todas ali, o significado de todas as palavras, porque a gente acaba utilizando mais umas palavras do que outras, né? Então tem toda essa questão. E além disso, tem o quê? Persuasão. O que é persuasão, professora? É fazer a questão que eu estou falando, conhecimento,
fazer com que eu estava falando, que é de convencimento, não conhecimento, de convencer o leitor, de convencer aquela pessoa que está vendo a necessidade daquele produto. E além disso tudo, às vezes existem características ali, né, das figuras de linguagem mesmo, de fazer com que brinquem mesmo com essa questão de necessidade de ter aquilo. Igual uma propaganda do batom também, que é um chocolate, que ficava na questão da repetição, né, da literação. Compre batom, que era uma propaganda em que o menino queria um batom e ele ficava repetindo toda vez para a mãe, compre batom, compre batom. E aí aquilo faz com que o quê? Fique na cabeça da pessoa, que mesmo às vezes que ela não precise tanto daquilo, mas aquilo mexeu tanto com a mente dela, que faz com que ela, vou comprar, vou obedecer, né, como se fosse isso. E geralmente também podemos pegar a questão dos verbos, né, temos sempre verbos no imperativo, que é aquela questão de apelo, né, de pedir alguma coisa. E hoje ficamos por aqui e também vou deixar um abraço, um beijo para vocês, que logo estamos juntos, né? Até!